Bom, agora a gente vai ver a diferença das ideologias de esquerda. Depois a gente vai para o centro, ok? Bom, a esquerda, como eu já expliquei, preza mais pela igualdade. O socialismo é uma ideologia de esquerda. O que é que o socialismo prega? O socialismo vai pregar a estatização dos meios de produção. O que isso significa? Os meios de produção são os bens de capital, as coisas que a indústria utiliza para fabricar outras. O maquinário, os bens industriais, né? Os meios de produção, aquilo que serve para produzir algo. Então, as coisas que servem para produzir outras coisas, elas serão, para os socialistas, estatizadas para que haja mais igualdade entre os indivíduos, principalmente os proletários. O socialismo é uma ideologia proletária, ou seja, ela quer beneficiar o empregado, não o empregador. Ela acha que o empregador concentra renda, concentra poder demais e o empregador ele é explorado para o socialista. Por isso ele quer a estatização dos meios de produção. Ele quer que o Estado controle para quem vai cada meio de produção. Quer que o Estado divida os meios de produção e entregue esses meios de produção para os trabalhadores, para os empregados, para que eles mesmos cuidem dos meios de produção. Eles mesmos administrem os meios de produção. O socialismo também quer a abolição da propriedade privada. Ou seja, não tem nada de ninguém. O Estado é que vai decidir como vai ser aquela distribuição de bens. Então a propriedade não é privada, você não pode pegar uma coisa e dizer que é sua, a propriedade é de todo mundo. O Estado é que vai destinar o uso daquela coisa. Também o socialismo pede por economia planificada, beleza? Economia planificada, que é justamente isso. Decidir como os bens vão ser produzidos e distribuídos. Se no capitalismo a gente escolhe o que é que a gente quer comer, o que é que a gente quer fazer, o que é que a gente quer de lazer, no capitalismo é de escolha, né? A gente escolhe o que quer vestir, escolhe tudo. Escolhe o que vai produzir para vender, escolhe o que é que vai comprar. Escolhe o que é que vai fazer de serviço, escolhe o serviço que vai contratar. O capitalismo tem isso. Já no socialismo não é tanto assim. No socialismo a economia é planificada. O Estado diz o que é que cada um tem que produzir, o que é que vai ser dado para cada um. É centralizada, as decisões são centralizadas pelo corpo do Estado, pelo corpo estatal. E aí o Estado vai fazer essa planificação para que haja maior igualdade entre os indivíduos, para que haja maior distribuição de riquezas, para que haja uma repartição de riquezas, uma socialização das riquezas, para que elas não fiquem tão concentradas nos burgueses. O socialismo também clama pela distribuição das riquezas para a classe proletária, ou seja, já que o socialismo é para distribuir bens, quem vai ser o maior beneficiário disso tudo? São os proletários, porque os proletários nunca tiveram nada, eles sempre foram os mais explorados, porque os patrões não são tão explorados quanto os proletários e não têm as mesmas oportunidades. O proletário usa a força de trabalho do trabalhador como algo apenas para se beneficiar. Então, ele utiliza-se do privilégio dele ter o meio de produção para abusar daquela pessoa, porque se aquela pessoa tivesse meios de produção, ela não ia precisar se humilhar ou se aviltar ou mesmo trabalhar para outra pessoa. Então, o privilégio de ter meios de produção tem que acabar em prol de que todos os trabalhadores tenham meio de produção para não ficar desigual a situação. Isso segundo o socialismo. Bom, o comunismo já é parecido, mas é diferente. O comunismo é o sucesso do socialismo. Por quê? O socialismo é o processo. Socialismo é o processo. Pode anotar aí. Socialismo igual ao processo. Certo? Então, o Estado ele vai
estatizando os meios de produção, vai abolindo a propriedade privada, vai planificando a economia e distribuindo as riquezas para a classe proletária. Em suma, em resumo, quando tudo isso aqui estiver pronto, a gente conseguiu chegar no comunismo. Beleza? Quando tudo isso estiver pronto, a gente está no comunismo. Então, o socialismo é este processo. Ele diz que esse processo de caminhada da burguesia, da direita burguesa, passando pelo centro, indo para a esquerda cada vez mais, até chegar no comunismo, ele pode ser um processo revolucionário, através da violência, ou ele pode ser um processo democrático, né? Quando tem eleições diretas, coisa e tal. Já o anarquismo, ele diz que este processo do socialismo, para chegar ao comunismo, faz mal. Porque quando tiverem um poder da burocracia estatal, os socialistas vão querer se perpetuar no poder. Entendeu? O anarquista vai dizer que a União Soviética deu o golpe socialista lá para aplicar o comunismo, mas não, Stalin continuou se perpetuando no poder. Mesma coisa a China, Mao Tse Tung deu o golpe de Estado lá para se perpetuar no poder também. Ele não queria transicionar. O poder corrompe para os anarquistas. Então, quando você entrega o poder do Estado para alguém, esse alguém vai querer se perpetuar no poder e vai te utilizar da burocracia do Estado. Então, o anarquismo ele é anti-Estado. Anti-Estado. O anarquista vai dizer que o Estado só serve para dominar os mais fracos, para abusar e explorar as pessoas mais fracas, as pessoas menos privilegiadas. Este é o anarquismo. O anarquismo também é conhecido como anarcocomunismo, justamente porque é o comunismo sem a passagem do socialismo. No anarquismo, a gente vai ter tudo isso: estatização dos meios de produção, abolição da propriedade privada, economia planificada, distribuição das riquezas para a classe proletária. Mas a economia planificada dos anarquistas vai ser num nível mais micro, menor, num nível mais restrito. Na economia planificada dos comunistas, alguns autores costumam fazer essa distinção, é mais centralizada para um maior número de pessoas. Já no anarquismo, não. O anarquismo ele tenta deixar a responsabilidade para cada corpo de indivíduos. Por exemplo, as famílias tribais, as famílias do tempo das cavernas, a gente aí tem um comunismo primitivo, que é uma planificação e uma determinação da produção. O chefe de família vai e manda a pessoa catar o arroz, quer dizer, catar o grão para fazer a comida, e há essas determinações. Você não tem as trocas por meio de valores monetários. Você vai agir segundo a necessidade, vai distribuir os bens segundo as necessidades de cada um. Então, esse é um princípio de comunismo e de anarcocomunismo. Os anarquistas e os comunistas que surgem a partir do final do século XIX, eles querem aplicar isso num modelo macro, né? Eles querem que isso seja a condição humana. Eles são internacionalistas. Por isso que não pode dizer que eles são de esquerda, porque eles acreditam que assim deve ser todo o planeta. Eles pregam que isso é a dignidade humana, é proteger o indivíduo dos abusos de outros seres humanos, abusos praticamente naturais, que vão sempre existir. Eles querem acabar com isso. Sempre numa perspectiva de classe dominante, classe opressora e oprimidos. Eles percebem que se ninguém fizer nada, os oprimidos vão continuar sendo oprimidos. Por isso,
é também complicado enxergar um anarquismo ou um comunismo, porque parece meio impossível as pessoas se autogovernarem, as sociedades se autogovernarem e não ter essa relação de opressores e oprimidos, porque é meio que é natural do ser humano ter pessoas mais fortes, mais influentes e outras pessoas menos fortes, menos influentes. Há pessoas que vão querer conservar seus privilégios e há pessoas que não vão poder conservar esses privilégios ou simplesmente não vão os ter. Uma economia planificada é muito difícil, já que todos nós temos bilhões de desejos, bilhões de vontades que vão se fazer em escolhas, e o Estado não tem uma tecnologia suficiente para identificar as escolhas e as necessidades dos indivíduos. Por isso que a economia planificada também é difícil de se imaginar algo perfeitamente planificado. Assim como a distribuição da riqueza para a classe operária. Como não cometer injustiça nessa distribuição de riquezas? Como não cometer injustiças ao decidir os representantes dos proletários no poder? Aqui a gente tem a tal da formação da ditadura do proletariado, que vai ser a responsável, segundo Karl Marx, que é o maior ideólogo do socialismo. Ele diz que aqui vai ocorrer a ditadura do proletariado, que é a passagem do socialismo para o comunismo, onde o proletariado é que vai tomar o poder. Mas quem garante que esse proletariado não vai, como dizem os anarquistas, usar o poder para se perpetuar com seus privilégios como agentes estatais? Mesmo assim, o anarquismo se diz que é anti-Estado, mas como é que não vai ter Estado? Mesmo numa família, um pai de uma família patriarcal, ali a gente já tem um Estado, que é um certo monopólio da força. Então, talvez esse anarquismo seja uma mitigação desse poder, desse monopólio da força, mas não o fim de um monopólio da força, porque sempre vai ter alguém que tem mais força que outra pessoa. Então é isso, é uma mitigação do monopólio da força, o anarquismo. E também existe uma que está muito em voga agora, a ideologia anarcocapitalista, que é abominada pelos anarquistas de esquerda, pelos anarcocomunistas. O anarcocapitalismo ele prega o fim do Estado, assim como o anarquismo. Mas o anarcocapitalista, é mais realista no sentido de dizer que não tem como você pedir o fim do Estado e querer liberdade. Quer dizer, não tem como você querer liberdade e fim do Estado sem mercado, sem patrões contratando funcionários, porque isso é natural do ser humano, isso é uma forma de simplificar as coisas do ser humano. Isso é a melhor forma de produzir e destinar os recursos ao ser humano, já que o preço, a política de preços, ela serve para distribuir melhor os bens. Ninguém sabe o preço exato de um produto e quanto que o preço dele é o ideal. Por exemplo, o arroz está muito caro. Mas o anarcocapitalista diz que está muito caro porque tem muita procura. Então, a muita procura faz o valor se elevar para que aquele que precise muito do arroz, ele consiga comprar sem correr o risco de que, se o arroz estivesse muito barato, várias pessoas comprassem, sendo que elas não precisavam. No anarcocapitalismo, se privilegia o mercado em detrimento do Estado. No anarcocapitalismo não existe Estado, mas existe mercado, existe contratos, onde pessoas se subordinam a outras. Já no anarquismo isso não pode acontecer, no anarcocomunismo. Entenderam? Mas há uma treta aqui infindável, porque os anarquistas de esquerda odeiam os anarcocapitalistas, porque eles que originaram, né, a ideologia com esse nome, anarquismo. Aí o anarcocapitalismo fez o quê? Pegou aquela ideia anarquista e disse, olha, não tem como ser anarquista e ser contra mercado, livres contratos. O anarcocapitalismo é de direita, porque não preza tanto pela igualdade quanto o anarquismo. O anarcocapitalismo diz que a desigualdade é fundamental e essencial para a sociedade, para ela se desenvolver, e que o Estado não pode existir para ficar movimentando
a questão dos oprimidos e opressores. O Estado não pode ficar tentando mitigar as desigualdades sociais. O Estado não deve existir. O que devem existir são contratos entre pessoas e o respeito a esses contratos. Entendeu? E aí, quem desrespeita esses contratos vão negociar como será a punição. Só que aí a crítica que vem também é que quem tiver mais força aí vai ganhar. E essa força aí pode ser considerada um Estado, apesar de não ser um monopólio tão grande da força, mas espero que vocês tenham entendido. Essas são as ideologias de esquerda e o anarcocapitalismo é uma ideologia de direita. O anarquismo e o anarcocapitalismo são considerados extrema direita e extrema esquerda, mas você tem que ter cuidado, porque esse negócio de extrema esquerda e extrema direita muitas vezes remete à violência. E o anarquismo e o anarcocapitalismo, apesar de que a palavra anarquia já virou sinônimo de baderna, é justamente o contrário. O anarquismo e o anarcocapitalismo, eles querem uma sociedade onde não haja violência, no anarcocapitalismo hajam só contratos e no anarquismo haja uma produção voltada às necessidades humanas, sem exploração, sem abuso da condição humana alheia, sem tirar a dignidade dela. Então, não é extremista. O anarquismo vai ser extremista só na passagem, porque ele diz que não tem que haver socialismo, tem que haver uma passagem violenta que seja para derrubar o Estado e instaurar o anarcocomunismo. Então é nisso que eles são violentos. Já o anarcocapitalismo tem correntes violentas também, mas violentas no sentido de se defender, sempre se defendendo, porque o anarcocapitalismo é totalmente contra agressões a outras pessoas, ao menos que você seja agredido ou seja ameaçado de agredir. Então o anarcocapitalista também não é violento, ele não busca uma sociedade violenta, mas ele defende que o indivíduo possa se defender, defende o armamento, por exemplo, vai defender o uso de drogas, ele vai defender a liberdade total do indivíduo frente a qualquer organização de poder, menos ao contrato, onde os anarcocapitalistas estabelecem as relações de lei deles, né? Então eu espero que eu tenha explicado pelo menos o basicão para vocês dessas ideologias.